Para todos vocês, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Agradecer o culto da semana passada, onde eu e a Kali, a gente estava num culto na Catedral Sul, mas a igreja Leamington Spa não é minha, a igreja não é do pastor Jackson, a igreja é do Senhor, e o Senhor tem preparado pessoas, tem preparado obreiros aqui nessa igreja, onde puderam fazer um culto maravilhoso. Eu acompanhei, também vi o culto depois. Então, obrigado de coração pelo sim ao chamado de Deus que cada um de vocês deu para o Senhor. O Espírito Santo nos convida, mas o sim e o não vem de nós. Agradeço também o Igor que deu o sim para Deus, para o Senhor, e aceitou o desafio e fez a primeira ministração oficial de uma forma com muito temor ao Senhor. Então obrigado, viu, Igor, que seja a primeira de muitas do Senhor usando você. Eu vejo aqui uma igreja viva. A igreja viva não é em quantidade de pessoas que estão sentadas. Sim, glórias a Deus. Eu creio sim que Deus está trabalhando com cada um de nós, tem ensinado cada um de nós, para a gente poder, de uma forma orgânica, num crescimento controlado com as mãos do Senhor, a gente está preparado para chegar pessoas e faltar cadeiras para estarem aqui, mas eu vejo sim uma igreja viva, onde pessoas estão sendo desenvolvidas, onde famílias têm entregado as suas vidas para o Senhor. A gente tem aqui hoje 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, 6 pessoas que foram batizadas na Catedral Leamington Spa, que as mãos do Senhor colocou. Então isso sim é uma igreja viva, pessoas aceitando a Jesus, pessoas se reconciliando com Jesus, pessoas crescendo ministerialmente. Se a gente olhar um ano atrás, como estava cada um de nós há um ano atrás, o que Deus me desenvolveu, tem trabalhado comigo, o que Deus tem desenvolvido com cada um que está aqui, em vários ministérios diferentes. Então sim, é uma igreja viva, é uma igreja que as mãos do Senhor a gente tem testemunhado todo momento, todo mês, toda semana. Deus tem mudado a minha vida, a minha história, a minha família, assim como tem mudado e trabalhado na vida de várias pessoas que estão aqui também. Então, em nome de Jesus, que a gente continue vendo essa igreja viva, onde a gente fala o sim para o Senhor. Hoje a gente está aqui em alguns irmãos, mas em nome de Jesus a gente vai continuar sendo usado como instrumento do Senhor, para ter mais e mais pessoas, seja em português, seja em inglês, no tempo do Senhor, nas mãos do Senhor, desenvolvendo cada um de nós. Mas a gente falou sim para o que é correto, e o que é o correto é se aproximar de Deus, é o Espírito Santo nos convidar, a gente ter força, coragem para dizer esse sim. Então eu louvo a Deus por o Senhor ter colocado pessoas maravilhosas como vocês nos nossos caminhos. Não é à toa, não é o acaso, não é a coincidência que Deus nos apresentou, e sim eu creio que é por um propósito muito grande que Ele já vem fazendo aqui, já vem fazendo no início de uma igreja. O início de uma igreja, quando eu digo início de uma igreja, não o templo que já está aqui há 1000 anos, mas sim uma igreja num outro idioma, sim atingir pessoas que talvez essa região, essa geografia não estava atingindo, em cultos em português. Em nome de Jesus, o dia que a gente também for fazer o inglês, atingir pessoas diferentes, de formas diferentes. Então eu louvo a Deus por estar aqui hoje, num sábado em West Midlands, em Leamington Spa, num lugar maravilhoso que Deus nos preparou. A gente podia estar num galpão, estaríamos louvando a Deus, podia estar numa casa, estaríamos louvando a Deus, poderíamos estar ao pé de uma árvore, que nem foi a Catedral Brasil, onde começou, estaríamos louvando a Deus, mas Deus nos presenteou com pessoas maravilhosas também, para abrir portas, onde a gente pode estar num templo com uma história, um templo que a gente tem cadeiras. O Senhor não precisa das cadeiras, do telhado, do ar-condicionado, do equipamento de som. A gente que usa isso de uma forma para um conforto, mas que a gente não perca sempre o essencial, que é a presença de Deus nas nossas vidas, amém? Eu preparei uma pregação que é uma passagem que eu gosto demais, eu gosto muito dessa passagem aqui.
daria para ficar acho que uns 2, 3 cultos para aprofundar, para falar com detalhes. Eu vou trazer o máximo que eu consigo no tempo que eu tenho aqui hoje. Se eu ultrapassar o tempo, a gente pede uma pizza junto, vai comer um sanduíche junto, que nem a gente sempre faz. Mas eu já faz um tempo que eu queria trazer essa pregação, essa reflexão. Ela está lá no livro de Juízes. Então eu queria ler o primeiro capítulo, o primeiro versículo com vocês, que está lá em Juízes 8:10. É muito rico esse texto. Presta atenção em todos os detalhes que juntos a gente vai estudar através desse texto. Vamos ler junto. Juízes 8:10 diz: Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Quantos homens? 15.000. Esses foram todos os que restaram dos exércitos dos povos que vinham do leste. Pois quantos? 120.000 homens que portavam espadas tinham sido mortos. Então sobraram 15 homens, onde 15.000 homens, onde 120.000 homens que portavam espadas tinham sido mortos. Num total de 135.000 homens aqui tinha. Amém? Amém. Vamos orar junto. Pai amado, Jesus misericordioso, Espírito Santo de Deus, graças te damos nessa noite, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos na sua presença. Que o Espírito Santo abra o nosso coração, a nossa mente, onde eu possa trazer, Pai, a mensagem aos teus filhos, assim como o Senhor trouxe para mim. Que eu possa, Senhor, através do teu Espírito Santo, trazer respostas, trazer esclarecimentos, e que o Senhor esteja conosco em toda essa noite. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vocês já pensaram em entrar numa batalha impossível? Uma guerra impossível, seja ela qual for? Ou vocês já pensaram em entrar, ou estão passando, ou já passaram alguma vez na vida de vocês, alguma batalha que vocês entraram e falaram: essa vai ser impossível passar, eu não tenho condição física, psicológica, espiritual, financeira para passar pela batalha que eu vou passar. Vocês já passaram por isso alguma vez na vida de vocês? Se vocês já entraram numa luta dessa, ou se vocês acham que um dia possam entrar, vocês acham que uma luta impossível pode trazer medo no nosso coração? A Angel iniciou a oração aqui falando sobre medo. Vocês acham que a gente pode ter medo com batalhas impossíveis? E a pergunta outra que pode vir é a seguinte: é errado ter medo? Sendo um sentimento, a gente vai estudar isso tudo aqui hoje. Porque o tema da pregação de hoje é: o impossível não é nosso. O impossível não é nosso. A gente leu aqui uma passagem que um pouco antes desse versículo teve uma batalha. Essa passagem é uma batalha que de um lado tinham 135.000 homens. É o que a gente leu. Sobraram 15.000, morreram 120.000. Então, de um lado dessa batalha tinham 135.000 homens no exército. Morreu quase 90% nessa batalha. Aí a gente pensa: que batalha foi essa? Quem que conseguiu derrotar 120.000 homens? Ganharam a guerra, porque a Bíblia vai falar que os outros 15.000 fugiram, correram, entregaram, se renderam. E a gente pode vir numa primeira reflexão: 135.000 adversários é muito ou pouco? Pode ser relativo, depende. Quantos tem de um lado para lutar contra 135.000? Se tiver 1 milhão, pode ser que 135.000 não seja muito. Se tiver os mesmos 135.000, vai depender da capacidade. Se a gente adicionar, além de quantidade de pessoas, atributos, ferramentas, treinamentos, capacidade física, armamentos, se colocar um tanque de guerra na história, vira diferente, 135.000 contra X mil. Mas vamos supor que são os homens contra homens, com mesma preparação, pessoas de guerra, e não incluindo ferramentas ou armas que nessa época não tinha também. Aí a gente pensa: ok, quantos tinham do outro lado para ganhar de 135.000? Essa história que a gente vai fazer reflexão hoje, ela está no livro de Juízes.
O livro de Juízes no Antigo Testamento, então tem lá a sequência, tem o Pentateuco escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí tem Josué e Juízes. No livro de Juízes menciona sobre juízes, mas são juízes não que nem os juízes que tem hoje em dia, que ficam numa corte, que vão lá os advogados, ou vão os representantes da lei, que tem o acusador, e tem quem está acusando, quem está se defendendo, com vítimas, e o juiz dá uma sentença. Não eram assim os juízes do livro de Juízes. Então os juízes do livro de Juízes, eles eram escolhidos do Senhor para libertar o povo das mãos daquele que os atacava. Então o Senhor mandava juízes, mandava pessoas, usava pessoas que seriam pessoas que libertariam o povo de mãos daqueles adversários. Então o Senhor usava pessoas de uma forma sobrenatural, o seu nome era glorificado, reconhecido e testemunhado. Isso é o que acontece dentro do livro de Juízes. Porém, no livro de Juízes tem um ciclo que é interessante. Qual que é o ciclo? As pessoas, elas esquecem o Senhor. As pessoas começam a adorar outros deuses. As pessoas, elas começam a fazer o que desagrada o Senhor. E elas começam a ficar numa posição ruim. Elas entram em angústia, entram em ansiedade, começam a perder todas as batalhas, começam a perder tudo, começam a ter uma vida muito difícil. E aí as pessoas levantam a mão e clamam ao Senhor. Fala: Senhor, nos ajuda. E o Senhor escuta esse pedido e manda os juízes. E aí vem um juiz. E aí Deus se revela junto com esse juiz. Deus usa esse juiz de uma forma tão sobrenatural que o povo reconhece. Não só o povo, mas todos ao redor. E aí o povo de novo fica firme e forte, que nem a gente muitas vezes. Aí está forte, está firme e fala: eu creio no Senhor, eu vi um sobrenatural, eu vi um milagre. E aí tudo fica beleza. Mas quando tudo fica beleza, é um risco muito grande, porque o que acontece? Vem a armadilha de começar a se afastar de Deus de novo. Agora está tudo bem, Senhor, não preciso mais do Senhor. Agora está indo tudo legal, minha vida está boa agora eu tenho trabalho, agora minha vida financeira ficou bacana, agora eu tenho família, agora minha saúde ficou boa, eu estou vencendo todas as batalhas agora. E aí o povo se afastava do Senhor, se afastando do Senhor, começava a adorar outros deuses, adorando outros deuses, começava a fazer o que desagrada o Senhor, e acontecia esse ciclo dentro do livro de Juízes, até vir um novo juiz, porque o povo clamou ao Senhor, porque estava vivendo uma vida com dificuldade. No total, no livro de Juízes, foram 12 juízes que estão no livro de Juízes. Um dos juízes foi Gideão. Vocês já ouviram falar da história de Gideão? Pode ser que vocês não escutaram o nome Gideão, mas vocês vão lembrar dessa história. Tem até filme inspirado nessa história também. Lá em Juízes 6, diz o seguinte: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas e os nossos pais que contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Aqui ele está relembrando quando Moisés, através do Senhor, liberou o povo de Israel do Egito. Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá liberar Israel das mãos de Midian. Com as forças que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Mas o Senhor fala: eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Mais para frente o Senhor fala: paz esteja com você. Vocês lembram mais alguém que deixou a paz conosco também? Paz esteja com você. Sabia que perderia a paz. Em certos momentos da vida não teria paz, mas o Senhor lá em Juízes fala: paz esteja com você. Aí ele fala mais uma coisa: não tenha medo. Por quê? Que nem quando a gente fala para um filho:
estava com a Manuzinha viajando agora, queria ir no escorregador, ela não queria ir no escorregador, estava com medo. Falava, não tenha medo, vamos lá, o papai está junto, eu vou junto com você, vai dar tudo certo, você vai gostar. Porque sabe que os filhos muitas vezes vão ter medo. Então o Senhor falou, vá ser com você, não tenha medo, e mais, você não morrerá. Manu, você não vai morrer, vamos junto lá esse escorregador, vai ser legal, confia em mim, eu vou estar junto com você, não deixa ficar com medo. Ela ficou com medo? Ficou. Mas tem um Senhor, um pai, alguém do lado falando, não fique com medo, eu sei que você vai ter, mas não fique, eu estou junto com você. Então o Senhor começou a usar Gideão. Então Gideão teve uma promessa, o Senhor apareceu para Gideão, e o Senhor começou a usar Gideão junto com aquele povo, até que apareceu uma guerra para participar. Vocês veem, a Bíblia falou inicialmente alguém de um clã menos importante, ele se intitulando como o menor da família, e é assim que Deus faz. Deus pode pegar o maior, Deus pode pegar o menor. Às vezes a gente mesmo se cobra e se confunde, mas eu sou tão pequeno, aonde Deus vai me usar, o que eu posso fazer comparado com tantas outras pessoas, comparado com outras igrejas que tem milhares de pessoas, se não milhões de membros, o que eu vou fazer tão pequeno? Mas o Senhor fala, eu quero usar você mesmo, eu quero usar você porque a minha glória, e as pessoas vão testemunhar o meu nome através da sua vida. Eu quero usar pessoas, a Bíblia inteira Deus usou pessoas. Vocês lembram que a gente iniciou esse estudo bíblico com um lado da guerra tinha quantos mil soldados? 135 mil. Esse era um lado, mas não era o lado de Gideão esse. Gideão não estava no lado que tinha 135 mil soldados, ele estava do outro lado. Lembra quando a gente falou um pouco no começo dessa pregação sobre o impossível, sobre o possível? Lembra a pergunta se 135 mil era muito ou poucos adversários? Vamos ver juntos. E se Gideão tivesse 1 milhão de soldados? Não ia ser uma batalha possível. Mas será que ele tinha 1 milhão de soldados? Vamos ver o que a Bíblia fala, afinal, quantas pessoas tinham no exército de Gideão? E eu vou responder para vocês agora. Gideão tinha 32 mil homens com ele. A gente vai ver na Bíblia isso. Então eram 32 mil contra 135 mil. É difícil. É uma batalha complicada, se não impossível. Quando a gente fala matematicamente, 132 mil contra 35 mil, cada um lutando com 4. Alguns lutando com 5, que não dá um número preciso. Vou arredondar para baixo. 4 contra 1. Dá boa 4 contra 1? Se a gente pensar numa pessoa muito bem treinada com outras pessoas não treinadas, pode ser que dê conta. Mas vai dar trabalho de qualquer forma. Se pegar um adulto contra outros 4 adultos, vai dar trabalho. Agora a gente nem está entrando em um detalhe que a hora que 4 derrota 1, já virou 8 para pegar mais um. Então 4 contra 1 vira rapidinho 6, 8, porque um já é derrotado e outro é derrotado. Então é uma batalha que progressivamente começa a se ganhar muito fácil. Se a gente pegar um lutador de boxe, um lutador de vale tudo, esses lutadores que a gente conhece, colocar os dois dentro de um ringue lá, de um octógono, pode ser que um ganhe um dia, e eu já vi vezes que no mesmo os dois lutando, o outro ganhou. Por quê? Porque é uma batalha dura. Agora coloca 4 lutadores contra um outro lutador. É muito difícil ganhar. Não tem chance quando dá 4 contra 1. Eu não estou colocando aqui tanque de guerra, metralhadora, granada, porque a Bíblia fala que esses homens usavam espadas. Hoje em dia é fácil, né? Um homem aperta um botão, mata 1 milhão. Aí não conta o X contra Y. Então já era uma batalha muito difícil, se não impossível. Imagina, a gente está aqui junto e fala, e aí, vamos aí? Tá bom, quantos tem do outro lado? 4 contra 1. LD, você pega 4, Andrezão, você pega mais 4, Igor, você pega 4, eu vou... Cara, vai dar aquele frio na barriga, falar, sério?
Sério, que tamanho que são esses caras? Igual a gente. Mas Deus queria se mostrar para aquele povo o que ele era capaz de fazer. Se você visse hoje um lutador derrubando outros 4, você falaria que seria um milagre? Talvez não. A gente não ia falar que era um milagre. A gente podia falar que o cara é bom. O cara treinou mesmo, o cara é bom. Não é uma coisa impossível. Difícil é difícil, mas não é uma coisa impossível. Os olhos humanos falariam exatamente isso, que o cara treinou bem, se destacou. Concorda? Então Gideão já devia estar meio inquieto. Beleza, tenho 35 mil soldados, Deus falou que eu não vou morrer, então vamos lá. Mas Deus tinha outros planos. Igor, se você puder colocar Juízes 7:2, por favor. Quais eram os outros planos? O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para que eu entregue. Você tem gente demais. Imagina Gideão olhando e falando: como eu tenho gente demais? São 4 contra 1. Eu tenho gente demais. Mas o Senhor fala: você tem gente demais que eu entregue Midian nas suas mãos. Por quê? A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Aqui o Senhor ele não queria que as pessoas se confundissem e falassem: Gideão é bom mesmo, Gideão liderou um exército de guerreiro bom. Não era isso que o Senhor queria trabalhar com eles. O Senhor queria que eles reconhecessem as mãos do Senhor naquilo lá, e não as mãos dos homens. Por isso que o Senhor falou: você tem gente demais. Aí imagina Gideão começa a desequilibrar o negócio. Fala: tá, ok, quantos a menos eu tenho que ter? Vocês já pensaram para parar nas nossas próprias batalhas? E engraçado que na vida a gente sempre quer ter o controle de tudo. Eu me incluo nisso também. A gente acha ruim quando perde o controle. A gente fica desesperado quando perde o controle. A gente acha difícil quando tem fatores externos que não estão na nossa mão. Como seria fácil se tivesse o controle de 100% de tudo? Eu consigo resolver tudo. Imagina como seria fácil. Mas ter o controle de tudo não vai de encontro com uma outra coisa muito importante, que é a fé. Como que a gente teria fé se a gente tivesse o controle de tudo? Deus pode fazer tudo o tempo todo. Ele pode fazer tudo. Ele é onipotente. Ele conhece tudo, ele é onisciente, ele está em todos os lugares e ele é onipresente. Deus poderia estalar um dedo e eles nem lutarem. Podia acabar com aquilo lá instantaneamente. Para que escrever um texto tão grande e ter essa sequência? Gideão, você tem 35 mil homens, 32 mil, mas eu acho muito, vamos fazer de outra forma, eu levanto um juiz. Deus podia simplesmente estalar um dedo e falar: olha, a partir de amanhã vocês vão voltar a crer no meu nome. Ele podia fazer isso? Podia fazer isso. Mas ele quer se revelar usando pessoas, porque somos nós que precisamos dele. E assim é conosco, porque Deus ele cuida e desenvolve a gente o tempo todo. Se a gente tem o controle de tudo, a gente cai num risco muito grande, que é colocar o mérito em nós mesmos. Estou super bem financeiramente, claro, eu trabalho tão bem, claro, eu sou o melhor funcionário sempre. Eu não preciso de nada. E além da gente poder colocar o mérito em nós mesmos, a gente pode sentir ou decidir que não precisa mais de Deus. Existem pesquisas em países mais desenvolvidos, por isso que a própria Bíblia fala que é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque muitas vezes quando se tem tudo, quando acha-se que tem tudo, acha-se que não precisa mais do Senhor. E as pessoas não buscam mais o Senhor, justamente o que acontecia em Juízes. Eu tenho tudo, eu não preciso mais, para que eu preciso? E se afasta e perde o controle, porque vê que a vida não está 100% no nosso controle. E era isso que acontecia aqui. As pessoas se acostumavam com o milagre, se acostumavam quando via um juiz, cuidava de tudo, se acostumava quando estava tudo bem e voltava aos velhos hábitos, achando que não precisava mais de Deus.
Gideão ele tinha um problema aos olhos humanos. Qual que era o problema? Você vai entrar numa guerra impossível. E parece que ia ficar pior ainda. Porque se já estava difícil 4 contra 1, imagina o Senhor falando, tem que reduzir esse número. Já aconteceu com vocês em momentos que estava difícil na vida de vocês, ainda vem outra coisa que deixa mais difícil ainda? Então você já está passando um desafio imenso, aí você fala, já está meio fora do meu controle, aí vem outro pior ainda. Você está com um problema financeiro, está conseguindo resolver, aí vem um problema de saúde. Então já estava indo difícil, agora ficou impossível. Está com um problema de achar uma casa e um filho que não se adapta em uma escola. Está com uma dúvida de uma coisa, agora estou com dúvida de um monte. Agora, antes eu estava com um problema só, agora eu tenho uns 15 para resolver. Perdi o controle, não sei mais o que eu faço. A gente viu que Gideão tinha 32 mil homens. Eram 135 mil contra 32. 4 contra 1. Mas Deus ainda falou que era muito. Então Deus põe uma proposta. Vamos olhar qual que é a proposta que Deus coloca. Igor, pode colocar em Juízes 7:3, por favor. Deus fala o seguinte: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram 10 mil. Aqui é o texto que fala que eram 32 mil homens ao todo, porque partiram 22 mil e ficaram 10 mil. Então a Bíblia fala, todo aquele que tiver tremendo de medo poderá ir embora. E Gideão foi lá falar, ok pessoal, é o seguinte, a gente está em 32 mil aqui, quem está com medo aí? Quem está tremendo de medo pode ir embora. E aí você fala isso falando, né? Imaginando, não vai embora, não vai embora, não vai embora. Aí vai 1, 2, 3, 4, 5, metade. Vazou 70% do exército só em uma pergunta. Quem tiver tremendo de medo pode ir embora. Foi embora 70%. Se 135 mil contra 32 mil já era difícil porque era 4 contra 1, agora imagina 135 mil com 10 mil. Matematicamente seriam 13 contra 1, arredondando. Aí começou a ficar impossível. 13 contra 1, 4 contra 1 já é uma batalha muito difícil. 13 contra 1. Quem tem coragem de ir numa batalha 13 contra 1? Se vocês vissem um lutador ganhar contra 13, lutador bom de MMA, um cara bom do MMA contra 13 bom do MMA, que é o exemplo aqui que são guerreiros contra guerreiros, e você vê esse um ganhar contra 13, vocês já acham isso possível? É muito difícil, se não impossível, um dá conta de 13. Agora o Senhor já está falando, bom, está ficando legal. Agora já está saindo do ser humano falar, acho que dá. Agora o acho que não dá já é mais provável. Ou tenho certeza que não dá, é impossível ganhar essa batalha. Não estou falando de um elefante contra 13 formigas, ou um lutador contra 13 incapazes, todos os guerreiros, 13 contra 1. Isso é impossível. Não é possível. 13 contra 1. Um Diego contra 13 Diegos. Não dá. Um Carlos contra 13 Carlos. Aguenta 13 Carlos junto? Não dá para aguentar. E de novo, na mão ou na espada, sem extras. Agora, Igor, coloca de novo esse texto na tela, por favor, em Juízes 7:3. Olha o que o texto fala. Olha o que tem por trás desse texto. Aquele que estiver tremendo de medo, qual que é a palavra que está aqui depois? Poderá. Poderá ir embora. A Bíblia fala que terá que ir embora. Gideão falou o seguinte: quem tiver com medo, vocês são obrigados a vazar. Eu não quero gente com medo aqui.
Eu só quero gente com coragem, só quero gente sem medo. A Bíblia falou isso? A Bíblia não falou isso. A Bíblia não falou que era obrigado a ir embora. A Bíblia não falou que terá que ir embora. A Bíblia não está obrigando ninguém a ficar ou a sair. Ele só está falando, pode ir embora. Poderá é uma opção. Poderá ir embora. E eu queria que vocês prestassem atenção nessa frase aqui. O medo é um sentimento, mas a escolha do que fazer com esse medo está nas nossas mãos. Eles aqui estavam com um sentimento de medo, mas a decisão estava na mão deles o que fazer: sair ou ficar. A Bíblia fala que 22 mil saíram, decidiram sair. Então quer dizer que os 10 mil que ficaram não estavam com medo? A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que os 10 mil que ficaram não estavam tremendo de medo. A Bíblia não fala que só ficaram os corajosos, sem medo. A Bíblia não fala que só ficaram as pessoas selecionadas. Mas assim a Bíblia fala de quantos decidiram ficar. A Bíblia não fala de quem teve medo, a Bíblia fala de quem teve coragem. Quem teve coragem de ficar. Porque foram os que decidiram. Pode ser que os 10 mil também estavam tremendo de medo. E fica pior ainda quando você vê os outros indo embora. Dá mais medo ainda, você vê o pessoal indo embora, 32 mil já era difícil, agora 10 mil. Mas Deus, Ele quer se revelar conosco. Deus, Ele quer nos preparar, quer que a gente fique perto dEle, quer que a gente creia no impossível, mas depende da nossa decisão em aceitar, em colocar nas mãos do Senhor, sabendo o tema da pregação, que o impossível não é nosso, mas a decisão de ficar e lutar é. A Bíblia muitas vezes fala para a gente ser forte e corajoso, coragem para lutar e lidar com medo, sabendo que Deus está no controle e pode tudo. Imagina só se você está lá, a gente está junto lá nessa guerra, e a gente já está com medo, porque são 32 mil contra 135 mil. Aí vem alguém e fala, quem tiver com medo pode ir embora. Aí sai um, sai dois, sai três, sai quatro. Aqueles brothers que estão lá, um olhando para o outro, chegando para o Igor e falando, o Tonhão mão de pedra saiu fora, né? E agora? Esse cara derrubava uns 15. Aí vem o Igor e fala, e aí, você viu que o Pedro cabeça de martelo também vazou? Você tá brincando? Vou vazar também, cara. Antes com esses caras acho que dava. Só de alguns saírem já deu motivação para outros saírem. Os que não estavam com medo começaram a ficar com medo. Os que estavam com muito medo ficaram com mais ainda. Certamente outras pessoas desistiram. Se ninguém saísse, é capaz que... Aliás, se menos pessoas saíssem, é capaz que menos pessoas decidiriam, motivariam a sair também. Mas a gente vê a galera pulando do barco, você fala, eu vou pular do barco também. Por que eu vou ficar aqui sozinho? O mundo e a decisão dos outros pode nos distrair, muitas vezes, desmotivar ou até fazer desistir, mas que a gente não olhe para o mundo, que a gente consiga olhar e decidir no Senhor, e não buscar motivação nas pessoas e nas coisas, e sim buscar motivação e coragem no Senhor. É isso que a Bíblia, essa passagem está ensinando para a gente. Então, situação atual, 10 mil contra 135 mil, 13 contra 1. Impossível humanamente falando. Já era suficiente para reconhecer o agir de Deus só nesse número. Mas será que se ganhasse, mesmo assim não aparecia um abençoado falando, não, mas esse um era bom, mesmo se ganhasse? 1 contra 13, é difícil, mas os caras são bons se ganhou. E aí Deus intervém de novo. Deus intervém de novo e fala, ainda gente demais. Imagina Gideão falando,
Não, agora tá bom, já é 13 contra 1, Senhor. Gideão não murmurou, Gideão não questionou, Gideão não chorou, Gideão escutou o Senhor. Igor, coloca Juízes 7,4, por favor. O Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, esse irá com você, ele irá. No entanto, se eu disser, esse não irá com você, ele não irá. Então aqui o Senhor colocou um critério que ele ia fazer para separar quem ia e quem não ia. Se a gente coloca lá em Juízes 7,7, quantos sobraram? De 32 mil para 10 mil, quantos o Senhor selecionou? O Senhor disse a Gideão: com 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Essa passagem é muito legal, essa história. Vocês já viram aquele filme, Os 300? Vem daqui, vem dessa inspirado em Gideão. Então todos os 10 mil que estavam lá, eles ficaram. Todos os 10 mil que estavam lá, eu sei que é impossível, mas eu estou junto, vamos lá, vamos nessa. Mas dessa vez o Senhor não colocou em nós a decisão, não colocou neles a decisão. Dessa vez o Senhor interviu para decidir. Vocês viram que na primeira vez o Senhor falou: quem tiver tremendo de medo poderá ir embora. Aqui agora não foi dessa forma. Aqui o Senhor falou: eu vou escolher e mande para casa todos os outros homens. O Senhor decidiu. Todos já tinham mostrado que tinham fé suficiente, que creram o suficiente, porque em sã consciência já não ficariam. Se não fosse fé, aqueles 10 mil já não ficariam. A nossa ação é crer, não é não ter medo, porque ter medo é sentimento, não é opção. O ter medo não é uma ação, é um sentimento. Não controlamos ter medo ou não, mas a ação a gente controla o que fazer com isso. O Senhor pode nos tirar de lugares e nos colocar em lugares, mesmo tendo fé. É o que ele fez aqui. Já tinha 10 mil, ele falou: eu sei que vocês têm fé, eu sei que vocês são bons mesmo, eu não estou tirando vocês porque vocês não têm fé, eu estou tirando vocês porque eu tenho que separar alguns, e eu quero que o meu nome seja engrandecido. Então, olha, eu reconheço a fé de vocês, mas eu preciso que tenha menos. Então eu vou escolher de alguma forma, de algum critério. Tem até uma teologia que fala sobre esse critério. Eu vou escolher esses 300, os outros podem ir para casa, podem ir embora. Vocês são homens de fé mesmo. Às vezes a gente não entende o motivo porque aquele momento a gente foi retirado ou porque aquele momento a gente ficou. A gente podia falar: Senhor, por que eu saí? Eu queria ter ficado. E o Senhor fala: o principal você já conquistou, que é o teu coração comigo, é a tua fé. Não fica preocupado se você vai ou não vai. E os que ficaram também falam: Senhor, por que fui eu que fiquei agora? E o Senhor fala: porque agora eu decidi usar vocês. Podia ter usado os outros 10 mil também, mas eu precisava que ficassem só 300. Às vezes o Senhor abre porta, às vezes o Senhor fecha a porta. A gente não tem que se preocupar da porta que abriu, da porta que fechou, e sim se preocupar em todo o tempo e falar: Senhor, eis-me aqui. É para a porta que está abrindo, eis-me aqui. É para a porta que fechou, eis-me aqui. Eu creio no Senhor, eu sei que não era o melhor momento. É a porta que abriu, eis-me aqui. Eu creio em Ti. Se for para ficar, que seja por sua escolha. Se for para sair, que seja por causa da sua escolha, da sua vontade. O que aconteceu agora? Restaram quantos? 300. 300 contra quantos? 135 mil. Matematicamente isso dá 450 contra 1. Agora ficou impossível. É impossível, não tem como. Não existe uma guerra 135 mil contra 300. 450 contra 1. Agora é impossível. Não tem como ser humano nenhum falar: o cara deu conta de 450, ele é bom mesmo, o cara é... Não.
Não tem como falar que era sorte, não tem como falar que era habilidade, não tem como falar que era treinamento, não tem como. Não tem o que questionar mais. Chegou no impossível. Mas lembra do tema da pregação? O impossível não é nosso, porque o impossível é de Deus para nós, para trabalhar com nós. Cheguei numa situação impossível da minha vida. Ah, como Deus se revela dentro do impossível nas nossas vidas. Como Ele sabe que essa hora que a gente clama a Ele, pede para Ele se revela, a gente não coloca mérito em nós e não coloca mérito nos homens. Agora sim chegou onde Deus trabalha conosco. Agora chegou no impossível do Senhor, onde Ele se coloca nas nossas vidas para trabalhar conosco. Agora o Senhor fala, agora ficou bom. Agora está um número bacana, 300 contra 135 mil. Agora vocês estão preparados, agora vocês têm fé suficiente e meu nome vai ser revelado no meio dessa luta. Teve uma vez na Bíblia que alguém derrotou mais gente lutando sozinho. Foi outro juiz. Tem um outro juiz na Bíblia que é famoso. Quando a gente é criança, a gente às vezes na escola ou em algum lugar ouve falar sobre ele, que é Sansão. Sabe o Sansão? Do cabelo, nasceu, se cortasse o cabelo, perdia as forças. Sansão tem uma passagem da Bíblia que a Bíblia fala que, encontrando uma carcaça de jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Sansão foi. Não foi, era 1 contra 450, era 1 contra 1000. E a Bíblia fala que ele lutou contra 1000 e ganhou. Mas a Bíblia fala que um anjo do Senhor estava junto com Sansão. A Bíblia o tempo todo falava que o Senhor trazia essa força, essa disposição para Sansão. Nunca foi dele. No final da sua vida, quando tinham prendido Sansão e tinham furado os seus olhos, ele já estava cego. Tem uma pregação de Sansão que é muito linda. A história de Sansão é maravilhosa, vou trazer aqui um dia também. Mas aqui ele já estava no final da vida dele, estava preso, cego, tinham cortado o cabelo dele, perdido as forças dele, exposto para várias pessoas. A Bíblia fala que tinham cerca de 3.000 homens vendo Sansão, que os divertia. E Sansão pediu mais uma vez para Deus, falou: me dá mais uma vez só a força que o Senhor me deu. E o Senhor dá para ele. E a Bíblia fala que o Sansão empurrou com toda a força as colunas do lugar que ele estava, uma de cada lado, ele derrubou todas. E a Bíblia fala que foi essa batalha que ele matou mais pessoas, mais homens do que em toda a sua vida, que tinham 3.000. Então foram bem específicos. 450 ainda é muito. Algo impossível exige da gente fé, coragem e força. Quem eram esses 300? Imagina a fé desses 300. A Bíblia não fala que um dos 300 desistiu. Fala: olha, com 32.000 era difícil, com 10.000 mais difícil, com 300 não vou também. Porque quando estavam 10.000, os 10.000 que já ficaram já eram as pessoas que tinham fé, porque 10.000 já era impossível. Esses 300 eram, pessoas muito mais do que guerreiros. Era gente de muita fé. Era gente que falou um sim para Cristo, falando: eu não sei o que vai acontecer, se vai ganhar, se vai perder, o que vai acontecer. Apesar que já tinham tido a promessa que iam ganhar, eles acreditaram na promessa do Senhor. Não estou indo porque eu vou lutar contra homens, eu estou indo porque o Senhor está comigo, é por isso que eu estou indo. Quem olhasse de fora podia falar: vocês são loucos, não vai, vocês vão todos morrer, vocês vão derreter, não vai durar 2 minutos essa batalha. Se aproximar de Deus é sempre o correto. E às vezes o mundo vai colocar dúvida na gente. 300 contra 132.000, 135, não vai, está errado. Se aproximar de Deus é sempre o correto. Que a gente possa ter a fé igual desses 300, que a gente possa escutar a voz do Senhor de forma audível, que nem eles escutaram, que a gente possa ter coragem para as batalhas das nossas vidas. Mas a história não acaba por aí.
o Senhor continua conversando com Gideão, porque o Senhor ele trabalha sempre no completo. O Senhor trabalhou naqueles 300, o Senhor estava trabalhando nos 10 mil, o Senhor trabalhou nos 32 mil, e o Senhor estava trabalhando com Gideão. Olha o que a Bíblia fala em Juízes 7, 10, 11. Olha que interessante agora. O Senhor fala para Gideão: se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Até aqui o questionamento era para aqueles que estavam no exército. Agora o Senhor ele vai direto com Gideão. Mas o Senhor não deu a opção de Gideão sair. Ele não falou o seguinte: Gideão, ó, eu sei que está difícil aí, se você quiser ir embora, pode ir embora. Ele não deu essa opção para Gideão. Ele não deu a opção de Gideão desistir, porque Gideão tinha sido um escolhido. Ele tinha escolhido Gideão para fazer aquilo lá. Mas ele sabia o coração de Gideão. O Senhor falou: se tiver com medo, vá lá e desça no acampamento. Depois disso, terá coragem de atacar. O que Gideão fez? Desceu no acampamento. Mas qual que era a condição para ele descer no acampamento? Se ele tivesse com medo. Se estiver com medo, desça. Então por que ele desceu? Porque ele estava com medo. O Senhor conhece o profundo do nosso coração. A Bíblia deixa isso muito claro. Se Gideão não tivesse com medo, ele ia falar: não, Senhor, eu não vou nem descer lá, não estou com medo não. O que é? 300 e 450 contra 1, está tudo sossegado, eu não vou não, estou bem tranquilo. Mas não, ele estava com medo. Mas o que ele fez com medo? Ouviu a voz do Senhor. O Senhor deu uma direção, deu uma esperança para ele. Falou: se você tiver com medo, desça lá, porque você vai sair de lá com coragem. E ele foi lá. Não murmurou, não desistiu, não ficou externalizando, não falou para os 300, vocês estão sem medo mesmo, porque eu estou aqui morrendo de medo. Ele não fez isso, mas ele foi buscar no Senhor. Às vezes a gente quer ser tão durão que a gente acha que dá conta de tudo. Não preciso de nada, não preciso de ninguém, eu resolvo minha vida. Mas Deus quer usar pessoas para nos ajudar também. Vai adiantar a gente ter um coração tão duro e não querer se abrir, não querer conversar para aquelas pessoas que estão querendo ajudar. Deus quer usar pessoas para me edificar, quer me usar para ajudar a edificar outras pessoas. Não é um erro pedir ajuda. A gente pede ajuda para o Senhor e o Senhor pode mandar pessoas. O que adianta a gente viver uma guerra sozinho? O que adianta a gente não pedir ajuda? Não buscar um médico se tiver com uma condição de saúde ruim, seja psicológica, seja física, espiritual, mas é levantar a mão, buscar ajuda. Quantas vezes o Senhor não fala com a gente no meio de uma batalha: você está com medo? Vou te apresentar alguém para te ajudar. Você está com medo? Vou te mandar um sinal que eu estou contigo. A Bíblia fala que quando Gideão desceu lá no acampamento inimigo, a hora que ele já chegou, ele escutou uma pessoa contando o sonho para outra. Chegou e já escutou, ele não precisou ficar buscando. Senhor, o que é para eu fazer? Ele já chegou e o Senhor já entregou o que ele precisava lá. A Bíblia fala que quando um amigo estava conversando com o outro, um contou que teve um sonho. Quando contou o sonho que teve, o outro amigo falou o seguinte: não pode ser outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Isso era o inimigo falando. O Senhor levou Gideão lá e falou: então vai ver o que o inimigo está falando sobre vocês. A Bíblia fala que quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus. Aquilo encheu o coração dele de coragem. Bastou uma palavra, bastou um cuidado. Ele precisava de um gás a mais, porque aquele medo poderia estar travando ele, poderia estar abalando a fé dele. Mas o Senhor falou assim: se tiver com medo, vai lá que você vai sair de lá com coragem.
Quantas vezes a gente não está passando uma dificuldade, o Senhor dá aquela esperança de coragem, manda aquela pessoa, dá aquela palavra que a gente precisa, de formas diferentes, dá aquele gás para a gente, através do Espírito Santo. Foi um gás tão grande que o Gideão adorou a Deus, voltou para o acampamento e gritou: levantem, o Senhor entregou o equipamento midianita nas mãos de vocês, já entregou, já ganhando. Ninguém falou: Gideão, beleza, somos 300, como? Ele chegou falando: a gente já ganhou, eu tenho certeza absoluta, porque o Senhor falou comigo, eu escutei a voz do Senhor. Eu estava com medo, mas agora eu tenho muito mais do que medo, eu tenho coragem para enfrentar esse medo, porque eu sei que o Senhor está com a gente. Aí vem o momento do ataque. O Senhor, Ele nos dá uma tarefa, manda recurso, nos encoraja, manda pessoas, manda sinais, cuida de nós. E aí veio o momento de agir, veio o ataque. Ok, 300 contra 135 mil, 450 contra 1. Aí eles deviam falar: e aí, Gideão, qual a estratégia? Beleza? Até agora estava aqui conversando, chegou a hora. E aí, Gideão, o que a gente faz? Gideão, a Bíblia fala que ele dividiu os 300 homens em três companhias de 100. 3 companhias de 100. E pôs nas mãos deles o que? Espadas, pedras, bazuca, metralhadora. Sabe o que a Bíblia fala que colocou? Ô Igor, vamos colocar essa aqui também. Juízes 7,16. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles o que? Trombeta, cântaro vazio e tocha. Pergunta se alguém murmurou e falou: ô Gideão, vou levar trombeta, cara. Então 300 contra 135 mil. E você vai dar uma trombeta para ir para a luta? Cântaro vazio com tocha dentro? A Bíblia não fala que ninguém murmurou. Bom, se aqueles 300 já estavam indo, a fé e a certeza que eles tinham que o Senhor estava junto, Gideão podia falar qualquer coisa, que eles sabiam que o Senhor estava com Gideão. Coloca o 22, Igor, por favor. Ah, desculpa, eu tinha colocado o 16, né? Coloca o 20. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Aí o 21. Cada homem mantinha sua posição ao redor do acampamento. O que aconteceu? Todos os midianitas fugiam correndo e gritando. No 22, mais ainda, quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas. Eram 135 mil. Muitos, porém, fugiram, que foram os 15 mil que restaram, para Beta-Sita e na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meroá, perto de Tabate. Olha o que aconteceu. O Senhor deu uma direção precisa. Em vez de, 2 espadas, não, trombeta e tocha. O povo seguia porque sabia que o Senhor estava com ele. E aí todos eles quebraram aqueles jarros e tocaram as trombetas. Eles deviam pensar: olha o barulho que está fazendo. Se tem 300 tocando trombeta, imagina quantos que não tem com espada lá. Todos eles com tocha na mão e trombeta na outra. Aquela noite, os 300 não precisou lutar. Olha que interessante. Deus preparou tudo isso que eu contei até agora, o coração de cada um deles, só para ver o coração deles. Vocês topam? Deixa eu trabalhar com a fé de cada um de vocês. Aquela noite, os 300 podiam estar morrendo de medo, com trombeta e tocha na mão. Eles não precisaram lutar naquela noite,
porque o Senhor Deus lutou com eles. O Senhor Deus colocou a mão nessa batalha. A gente viu que eles começaram entre eles se matar entre eles mesmos. Eles só precisaram ter coragem, se manter na posição, seguir o que Deus tinha falado com eles, crer, e o nome do Senhor foi engrandecido de uma forma sobrenatural. O testemunho foi sobrenatural. O impossível virou possível, porque o impossível não é nosso, porque o impossível é do Senhor. Mas Ele queria tratar e trabalhar com aquele povo. Ele queria se revelar no meio daquele povo. O mais interessante, eu estou caminhando para o final, que o tempo já foi já. O mais interessante é que depois disso tudo que aconteceu, eles queriam que Gideão liderasse eles. Falou: Gideão, olha o que você conseguiu fazer, Gideão. Então agora eu quero que você lidere a gente. Mas Gideão deu uma resposta. Lá em Juízes 8, 22, 23, Igor. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, o seu filho, o seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Olha o que Gideão fala: não reinarei sobre vocês. Respondeu Gideão: nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Aqui Gideão estava falando: para quem não entendeu ainda, vocês não precisam de mim, vocês não precisam do meu filho, do meu neto, vocês precisam do Senhor por completo. É isso que vocês precisam. Quero convidar o grupo de louvor aí, João, junto comigo.